A todas e a todos presentes, né? Mais uma atividade acadêmica que o NAPNE está realizando. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a professora Joiciane Monteiro e a professora Cirlane Silveira, que vão contribuir com a gente nessa tarde para que esse debate seja um debate muito proveitoso, né? Eu gostaria de passar inicialmente a palavra para a Selva, mas dizer que nós fizemos um combinado que as professoras terão aí em torno de mais ou menos 25 minutos para fazer a sua exposição, e no restante do tempo a gente teria as observações e comentários e dúvidas de todos aqueles que estiverem na sala, né? E aí nós podemos usar sempre aquele critério, né, de a pessoa poder usar o microfone para fazer a observação ou pergunta, ou, se sentir melhor também, pode usar aqui no lado, né, superior, que tem o chat, que a pessoa também pode estar utilizando para externar alguma pergunta ali também, tá bom? Eu queria só pedir, então, do ponto de vista técnico, que todo mundo mantivesse os seus microfones fechados, né, somente para quem estiver falando, para uma questão de aproveitamento técnico. Então, eu queria passar a palavra agora para a Selva, para ela poder apresentar a professora, e as duas, no caso, apresentam uma, depois a outra, né? E para que a gente possa já começar os nossos trabalhos, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado à disponibilidade das duas professoras de estarem com a gente aqui hoje. Selva, a palavra é sua. Obrigada, Juscelino. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Seja muito bem-vinda novamente, professora Joyce, professora Cirlane. Muita alegria que nós recebemos vocês aqui nessa tarde, para esse bate-papo, que temos certeza que vai ser muito enriquecedor para todos nós. Então, sem maiores delongas, previamente combinado, a professora Joiciane vai fazer a apresentação primeiro, e depois a professora Cirlane, e abrimos para o debate, como o Juscelino pontuou. Professora Joiciane Rezende Souza Monteiro, ela é licenciada em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás, é pós-graduada em Treinamento Desportivo e Psicopedagogia, está cursando mestrado também agora, é terapeuta atuante em ecoterapia, já há bastante tempo, é professora efetiva da Rede Pública Estadual de Goiás e da Secretaria Municipal Secretaria Municipal de Jataí. Ela atua há mais de 16 anos de trabalho com ensino especial e é uma das referências em nossa cidade nessa prática educativa tão importante que nós teremos o prazer de ouvir nessa tarde. Professora Joiciane, seja bem-vinda, fique à vontade na nossa sala. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite, porque é sempre muito bom e enriquece bastante, né, a gente poder falar sobre as nossas práticas, sobre as nossas... sobre o que deu certo, sobre o que não deu certo também, que tudo é experiência, né, e tudo é muito bom nesse sentido de aprendizado. Né, a professora Selva já disse, eu tenho alguns anos, né, de experiência na área, não sei tudo, estou aprendendo, aprendo a cada dia, e já quero deixar aqui já bem colocado, eu aprendo a cada dia com o meu aluno, né, e isso é muito importante, a gente está frisando, né, essa questão, porque a gente aprende muito com o nosso aluno. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar o nosso bate-papo, né, sobre a educação inclusiva e a prática educativa, né, vamos bater um papo bacana, legal, porque, na verdade, a proposta é relato de experiência. Só que, para falarmos, né, dessas questões, desses relatos de experiência, nós temos que esclarecer alguns pontos, determinar, estabelecer o que são os conceitos de deficiência, né, então, assim, eu trago aqui para vocês a questão da deficiência intelectual. Limites e possibilidades na educação inclusiva. Vamos lá? Bom, o que é essa inclusão? Eu preciso ficar falando para passar? Para vocês passarem o slide? Porque eu não sei como é que está sendo projetado. Vamos fazer o seguinte, você vai pedindo, aí você sempre pede para o Gabriel o próximo, aí o Gabriel passa, tá? Você mesmo pode falar para ele, ele vai passando, tá bom? Ah, ok.
Tá, aí você pede para o Gabriel, que ele vai passando para você. Tá ok, então. Obrigado. Gabriel, então vamos lá para o slide da inclusão, sobre esse conceito dessa inclusão. Tá, já vou colocar na tela aqui. Ok. Eu posso já ir falando, tranquilo aqui? A hora que vocês estão conseguindo... Tá. Tá vendo o slide? Tá tranquilo já. Pode falar, professor. Acho que dá para... Ok, então vamos lá, né? Bom, a questão da inclusão. O que seria essa inclusão? Essa inclusão, ela é um valor... Posso já ir falando, tranquilo? Pode sim. Tá te ouvindo. E tá vendo também a projeção. Então, vamos lá. É um valor, uma cultura na qual não há um olhar de diferenciação. Certo? E por estranho que pareça, para nós que lutamos pelas questões da inclusão, é estranho falar, né, sobre isso, porque a inclusão precisaria de ser uma coisa muito natural, né? As acessibilidades, as oportunidades, teria que ser uma coisa muito natural. Então, a gente pensa nessas possibilidades, estranhamente, quando a gente fala, nossa, a gente precisa pensar em inclusão para aquele aluno e tal, isso ainda soa um pouco estranho para a gente que está nessa luta há algum tempo. Não é mesmo? Gabriel, o próximo. Ok. Ok, vocês estão visualizando aí? Estamos. Eu acho que ela deve estar com algum probleminha de internet. Eu tenho a impressão que ela deu uma travada. Exatamente. A imagem dela parou, né? Vamos ver se ela consegue recuperar. Isso. Ela havia me dito um pouquinho antes que a internet não estava boa na casa dela. Assim, se ela tiver com dificuldade, Cirlane, você teria problema de apresentar a sua fala enquanto ela recupera de lá? Ou não? Não, de forma nenhuma. O que você acha, Selva? A gente faz a Cirlane e a hora que ela recuperar, ela retoma a fala dela. Concordo plenamente. Pode ser? Então tá. Então, Selva, eu queria que você apresentasse a professora Cirlane e aí depois, a hora que ela retornar, aí termina, senão depois faz a fala dela. Bom? Então tá, com você, Selva. Ok. Então, a professora Cirlane, que já foi apresentada para todos, ela é licenciada também em Educação Física e Pedagogia, especialista em Educação Infantil e Educação Especial, é mestre em Educação e é professora efetiva da Rede Estadual e Municipal de Ensino de Goiás e atua na Educação Especial há 20 anos. Seja bem-vinda, professora, a palavra é com você. Muito obrigada. Bom, nós recebemos o convite com muita alegria, né? Muito obrigada pela oportunidade. Eu e Joiciane já trabalhamos juntas há algum tempo, então a gente compartilha muito dos mesmos sonhos e das mesmas, do mesmo querer com relação à educação inclusiva. Somos parceiras mesmo no acreditar que, como ela iniciou falando, que um dia não falaremos mais em educação inclusiva. Falaremos em educação. Isso porque ela será para todos. Então, a gente não precisará mais estar discutindo essas questões, porque já teremos avançado, né? Já teremos avançado em aceitar a cada um de acordo com o que ele é, aceitar a nossa diversidade, né? Aceitar as nossas dificuldades, afinal de contas, todos nós temos, uns menos, outros mais, um em uma área, outro em outra área, né? Porque aprendemos de diferentes maneiras, nossas inteligências são múltiplas. Então, mas vamos caminhar. Eu acho, inclusive, apesar de que ainda gatinhamos na inclusão, nós já avançamos muitíssimo. Né? Quando eu comecei, há 20 anos atrás, nós ainda tínhamos, aqui em Jataí, por exemplo, vou citar muito daqui, porque é o que eu conheço
de prática além de teoria, né? Quando eu comecei, nós tínhamos muitos alunos ainda no centro especializado, alunos que já poderiam de muito estar na rede comum de ensino, se encontravam ainda no ensino especializado. E isso foi caminhando, né? Hoje nós temos uma boa parcela dessa clientela já inclusa na rede comum, infelizmente ainda não com o termo da inclusão efetivamente acontecendo, né? Infelizmente, às vezes ainda não acontece, mas já caminhamos muito. E para deixar claro, quando eu me refiro ao centro de ensino especializado, não que eu seja contra o centro ou não entenda o grande valor do trabalho dos profissionais que ali se encontram, né? O centro de ensino especializado, ele faz um trabalho fundamental para aquelas pessoas com uma deficiência um pouco mais severa, né? E até mesmo na preparação, às vezes, desse indivíduo para depois a sua inserção na rede comum de ensino. Então, é um trabalho fundamental que eu não vejo como ainda esse trabalho ser extinto. É um trabalho que colabora muitíssimo com a rede comum de ensino, certo? Então, quando eu me referi, é porque muitas pessoas com características e condições e especificidades de estar na rede comum de ensino, naquela época ainda não estavam, né? Mas que agora já estão, e por isso, nossa discussão, inclusive, né? Aí, Gabriel, eu vou pedir para você localizar para mim nos slides a parte que fala sobre a flexibilização, tá bom? Enquanto você se organiza aí, eu continuo aqui. Tranquilo. Então, aí a proposta foi que nós falássemos sobre nossas práticas, que eu acho que é efetivamente o que faz a diferença quando a gente vai discutir, né? Eu sei que o público me parece ser meio bastante heterogêneo, né? Nós vamos ter aí professores do ensino médio, professores talvez do ensino superior, né? Então, a gente vai tentar falar de uma forma mais ampla também nesse sentido. A parte que Joiciane ia iniciar, ela ia falar, e aí ela vai retomar e vai continuar falando, sobre a questão da deficiência intelectual, seus conceitos, enfim, algumas coisas nesse sentido. A parte que tinha ficado na minha responsabilidade seria a questão da gente falar sobre as flexibilizações, né, sobre a adaptação curricular, que é o que, se não acontecer, a inclusão também não acontece. Né? Simplesmente pegar uma pessoa com algum tipo de necessidade educacional especial e colocá-la numa sala de aula comum, isso não é promoção de inclusão, né? Nunca foi, nunca será. Então, nós precisamos dar a cada um, né, de acordo com a sua necessidade, atender aquilo que a pessoa precisa para que possa desenvolver assim como os demais, né? Então, aí entra a questão da flexibilização, da adaptação curricular, que já é prevista em lei há muito tempo, né? Mas que ainda, às vezes, é muito difícil para nós, dentro da sala de aula, efetivamente realizá-la. Porque, efetivamente, nós temos salas cheias, nós temos uma diversidade grande, né, de alunos. Então, às vezes, não é uma necessidade educativa especial, mas traz particularidades também que vão requerer muito do professor, né? E nem toda sala de aula conta com professor de apoio, nem toda escola conta com o atendimento do AEE, né, que é o atendimento educacional especializado. Então, algumas escolas sentem mais essa dificuldade da inclusão do que outras, né? Porque a realidade não é comum para todas, pelo menos aqui em Jataí, não é ainda assim tão comum para todos. Então, em alguns casos, fica um pouco mais complicado. Então, a gente vai falar um pouquinho de como que a gente pode promover essa flexibilização para que a gente consiga promover uma melhor inclusão, né? Quando a gente fala de inclusão escolar, nós nos referimos a uma inclusão do portão para dentro. Então, nós não estamos falando só do profissional da educação, só do professor dentro da sala de aula. Nós estamos falando do porteiro, da merendeira, da diretora, da coordenadora, enfim, dos professores, estamos falando de toda a equipe escolar,
Quando a gente fala de inclusão, o aluno precisa se sentir bem acolhido desde o momento que ele entra para a escola. Então, isso vai exigir de toda a equipe um pensamento em comum, um pensamento de aceitação às nossas diferenças, né, à nossa diversidade, de aceitação e principalmente de respeito, né, de respeito àquilo que eu, enquanto pessoa, posso colaborar no grupo. E esse respeito, ele passa muito pelo meu olhar, quando eu consigo enxergar não a deficiência que essa pessoa traz, ou aquilo que ela traz de comprometimento, mas aquilo que ela traz de habilidades. O meu foco, enquanto eu flexibilizo um conteúdo para um aluno, será sempre a sua habilidade, né? A sua dificuldade eu também preciso contemplar. Porque se ele é um aluno que, por exemplo, não enxerga, eu vou precisar contemplar ele, né, com o sistema Braille, com outras coisas. Então, mas o meu foco vai ser sempre a habilidade desse aluno. Então, vamos lá. Legalmente falando, nós temos a LDB no artigo 59, né, que fala sobre a questão da flexibilização, assegura currículo, método, técnica, recurso, todas as coisas para atender a necessidade desse aluno. Pode passar, Gabriel. Então, nós temos a LDB, né, que já é de um tempinho, e nós temos a resolução do Conselho Nacional de Educação de número 2, no artigo 8º, que também traz a questão da flexibilização curricular nas escolas. Então, são dois marcos legais que já prevêem, que já colocam. Então, não é nenhum pesquisador, não é nenhum estudioso, não é nenhum professor que veio apenas falar da questão da flexibilização como uma necessidade. Ela é uma previsão legal, né? Então, ponto. Para começo de conversa, já temos que fazê-la porque é um direito do nosso aluno. Antes de mais nada, é um direito, então nós precisamos atender, certo? Então, e entre outros documentos legais também trazem a flexibilização. Trouxe esses dois para citar para vocês que não é por acaso que a flexibilização acontece. Ela é um direito previsto em lei para os nossos alunos. Pode passar, Gabriel. Bom, e aí, o que às vezes a gente confunde muito quando a gente vai trabalhar com esse aluno? A gente entende a flexibilização curricular como uma atividade diversificada e ponto. Não é só isso. O currículo, ele é o mesmo. O currículo que eu ofereço para o meu aluno, numa sala de 8º ano, é o mesmo currículo para todos os alunos. Então, quando eu flexibilizo, eu não posso pegar um conteúdo de outra série, de outro ano, ou uma outra proposta. Eu não posso. O currículo é ele. Nós vamos fazer ajustes dentro desse currículo. Nós vamos ajustar objetivos, conteúdos, metodologias, a questão do tempo, né, que também é uma previsão legal. Os meninos com alguma deficiência, aqui nós estamos nos reportando mais, a deficiência intelectual tem um prazo estendido, né, para provas, para avaliações, para tudo, inclusive em concursos, no Enem, né, isso também é previsão legal. Então, isso é flexibilização. Não quer dizer que é um novo currículo. Nós vamos adaptar, nós vamos fazer ajustes necessários naquele currículo proposto para aquela série, para aquele aluno. Por quê? Porque senão nós corremos o risco de oferecer, de nós olharmos e já quantificar o que aquele aluno pode aprender. Então, aí, e não sou eu que vou dizer até onde ele vai. Quem vai dizer até onde ele vai é ele mesmo. Então, eu preciso conhecer o meu aluno através de avaliações diagnósticas, né? Para que eu o conheça, e é ele que vai me dizer até onde ele vai. Mas se eu resolver mudar o currículo, é eu que estou impondo a ele e dizendo a ele até onde ele pode ir, né? Então, isso é muito perigoso. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas questões. Então, não é uma proposta diferente do que tem para a turma. São flexibilizações dentro
né, de objetivos, de conteúdo, de tempo, de metodologia, e assim a gente caminha. Pode mudar, Gabriel, por favor. Para fazer uma adaptação curricular, aí a gente pensa em 5 questões que a gente vagueia mais por elas para que a gente consiga fazer isso. E a gente vai falar mais detalhadamente à frente com relação a essas perguntas. Eu me pergunto, o que meu aluno não consegue fazer? Por exemplo, igual eu citei a questão da deficiência visual, às vezes eu tenho um aluno que tem uma deficiência motora em que ele não consegue segurar o lápis, segurar uma tesoura, assim, né? Então, isso eu preciso saber o que ele não consegue efetivamente fazer na questão motora, na questão sensorial, né? Às vezes ele não ouve, não vê. Então, essas são coisas que eu preciso saber de pronto. Quais conteúdos são necessários para alcançar esse objetivo e o que o aluno já possui? Eu preciso conhecer o meu aluno. Eu sou professora de ciências, por exemplo. Eu preciso saber, dentro de ciências, o que ele traz como conteúdo, o que ele traz como conhecimento. Porque eu só posso partir do conhecimento dele, né? Para oferecer para ele e para entender aquilo que nós precisamos melhorar e desenvolver. Qual a sequência de aprendizagem? Qual é o passo mais estratégico para ajudar esse aluno? Então, eu preciso pensar, a partir do momento que eu conheço o que ele sabe, o que ele não consegue, eu consigo pensar em algumas estratégias para atingir esse aluno. Como vou ensinar tudo isso? Como que eu vou ensinar tudo o que se propõe? Às vezes, e aí que entra um pouco da flexibilização, não quer dizer tudo que o currículo propõe, né? Porque eu posso propor tudo para ele, dentro de metodologias que tentem alcançá-lo. Mas, às vezes, esse conhecimento não vai chegar por completo. Como não chega, inclusive, para os outros nossos alunos que são considerados normais, típicos, né? Então, não é só a pessoa com deficiência que, às vezes, não alcança o que lhe é proposto. Todos nós. Acredito muito que 100% a gente nunca acaba não conseguindo abarcar de todas as disciplinas que nós vivenciamos, né, no decorrer da nossa vida escolar. E aí, depois desse processo todo, de quando eu proponho uma metodologia diferenciada, proponho uma estratégia diferenciada, um tempo diferente, eu preciso parar para pensar. O que eu tenho feito tem sido eficaz? Está alcançando o objetivo que eu gostaria que alcançasse? Né? Pode passar, Gabriel. Então, a adaptação curricular, ela não é um trabalho feito sozinho. Ele é um trabalho que requer a equipe pensando a respeito. Então, por exemplo, a escola que tem o profissional de apoio, o profissional do AEE, que é o atendimento educacional especializado, então aí o professor da disciplina vai contar com esses 2 profissionais, com a coordenação pedagógica, né, para que ele possa discutir todo o quadro daquele aluno e o conhecimento que aquele aluno traz, suas especificidades. Então, é um trabalho feito em equipe, não é um trabalho sozinho. Lembrando bem que não é um trabalho do profissional de apoio. Quem tem profissional de apoio na sala de aula, muitas vezes acredita que o aluno com deficiência é aluno dele, e não é. O aluno é aluno da escola, de todos nós, de todos os professores, né? E uma responsabilidade muito grande do professor regente da sala. Então, o apoio está ali, justamente o próprio nome já traz, para apoiar, e não para ser o professor responsável por esse aluno, né? E aí, essas flexibilizações e essas adaptações precisam ser muito bem documentadas, porque ao final do período, esse aluno terá uma documentação de terminalidade específica. Então, ao final do ensino médio, por exemplo, no 3º ano, quando ele concluir, ele tem toda uma documentação que vai com ele, dizendo que ele é um menino que tem terminalidade específica, ou seja, ele é um aluno que passou pelo ensino médio, mas que, às vezes, não tem todas as competências do ensino médio. E aí vai ali estar com toda essa documentação, né, em portfólios, em diários, etc., etc., o que esse aluno consegue fazer, o que ele conseguiu assimilar, o que ele conseguiu absorver do ensino médio.
Pode passar, por favor. E essa avaliação diagnóstica, ela funciona, primeiramente, a avaliação diagnóstica é para que a gente conheça o aluno, né? Saiba o que ele possui de conhecimento dentro daquela disciplina, o que eu consigo, o que eu acho que eu posso conseguir com ele, a questão de comportamento, muitos dos problemas que às vezes vivenciamos em sala de aula com alunos com algum tipo de deficiência, principalmente a intelectual, e aí alguns casos de autismo, entra muito a questão do comportamento. O que tira essa pessoa da sua condição normal? O que a faz entrar em crise? Então, o professor precisa ter conhecimento dessas questões que são peculiares e que a gente precisa saber para anteceder qualquer momento tumultuoso em sala, para que a gente possa atender efetivamente a necessidade desse aluno. Então, eu preciso conhecer não só a sua parte pedagógica, acadêmica, né? Eu preciso conhecer seu comportamento, preciso conhecer seu emocional, minimamente, obviamente. Então, mas eu preciso sentar, conversar com esse aluno, conversar com a família desse aluno, né? Para que eu tenha previamente esse conhecimento. Pode passar. E essa avaliação, ela precisa ser contínua. Então, eu não posso avaliar, escantear o meu aluno e pronto. Eu tenho uma avaliação dele aqui, mas para o final do semestre eu faço outra e tá ok. Não. A nossa avaliação, ela precisa ser contínua. Eu preciso estar observando sempre como é que esse aluno caminha durante a aplicação das minhas aulas e com as flexibilizações que eu proponho para ele. Então, aí, assim, se é um aluno que caminha sozinho, sem um professor de apoio, eu preciso estar mais próximo ainda dele, né? Porque ele vai estar sem um acompanhamento mais constante. E aí, por exemplo, não adianta eu fazer uma avaliação diagnóstica, pensar em como eu posso proceder, mas aí eu avalio, deixo ele para lá, proponho as mesmas atividades, e aí eu volto com uma avaliação adaptada. Isso não fará o menor efeito, não surtirá o menor resultado. Porque eu preciso fazer uma avaliação adaptada, baseada naquilo que eu trabalhei com ele. Então, no que eu flexibilizei durante todo o curso, durante todo o período letivo, é como eu vou avaliá-lo depois, de forma adaptada, baseada naquilo que eu propus. Para eu entender se ele conseguiu avançar naquele aspecto ou não. Se é sozinho, se é um aluno que não tem um apoio, eu preciso estar mais corpo a corpo com ele. Se nós temos o apoio, facilita o trabalho de toda a sala, né? Porque o apoio, ele vem para apoiar não apenas o aluno com deficiência, mas toda a sala. Então, ele vai trabalhar de forma em sintonia com o professor regente, para que aí os dois consigam perceber essa evolução, né? Como essa evolução tem caminhado. Pode trocar, por favor. Bom, então, cabe muito a forma como nós olhamos, como nós visualizamos as situações, né? Eu preciso pensar quais conteúdos que serão desenvolvidos em determinada sala de aula. Como adaptar as atividades previstas para que o aluno se desenvolva? Eu posso desenvolver todas essas habilidades do currículo com o meu aluno? Qual metodologia ser utilizada, sequência didática, o tempo? Por exemplo, eu vou trabalhar uma questão em história, né? E eu tenho uma aluna que é deficiente auditiva. Eu posso passar um vídeo em que só haja, assim, o áudio, praticamente, em que toda a explicação para se entender está no áudio? Não posso. Eu preciso pensar nessa aluna, né? Eu posso passar um filme em inglês, sendo que eu tenho um aluno na sala que é deficiente visual, então ele não vai ler legenda. Eu posso passar esse tipo de... Então, eu preciso me atentar, porque às vezes o professor não se atenta. A gente não para pensar quando vai planejar a aula, a gente planeja para o todo, a gente não planeja para todo mundo. Então, se eu tenho uma aluna deficiente auditiva e eu estou explicando alguma coisa virada para o quadro e escrevendo, para ela não está fazendo o menor sentido. Então, o professor precisa se atentar, eu preciso me virar. Por mais que eu seja um professor que não domine Libras, minha aluna vai pelo menos poder fazer uma leitura labial minha e da minha expressão.
Então, eu não posso... são pequenos detalhes que nós, enquanto professores, nos perdemos, nos esquecemos. Então, por exemplo, a deficiência intelectual é a que mais traz a dificuldade da gente pensar como fazer que aquela dificuldade seja suplantada. E isso para todos nós. Para nós que já trabalhamos com ensino especial há algum tempo, não deixa de ser um desafio. Porque é uma condição que, apesar de tudo que a gente lê, você não entende perfeitamente, né? Então, a gente também tem muita dificuldade, mas eu preciso entender que se eu passar para o meu aluno uma aula, um aluno que tem deficiência intelectual, uma aula totalmente reflexiva, de filosofia e abstrata, e só blá, blá, só falar o tempo todo, ele vai se perder nesse mareado de palavras e ele não vai conseguir. Então, se eu vou trabalhar numa sala onde eu tenho um aluno com deficiência intelectual, eu preciso pensar que as imagens, que os desenhos, né, que as explicações passo a passo, que o fracionamento da atividade para aquele aluno vai fazer toda a diferença. Eu não posso exigir dele o mesmo acompanhamento que a turma faz. Eu não posso exigir dele a mesma condição de discussão e reflexão, talvez naquele momento que a turma consegue fazer. Então, eu preciso oferecer para ele um tempo maior de reflexão. Eu preciso oferecer para ele imagens que o façam refletir sobre aquilo. Eu preciso trazer um vocabulário um pouco mais simples, não é um vocabulário que perca, né, pela qualidade, mas um pouco mais simples, porque às vezes nós, professores, rebuscamos demais a nossa fala também. Então, nós podemos trazer para um linguajar mais simples, sem perder a qualidade daquilo que queremos explicar. Né? Então, tudo isso precisa ser pensado. Pode passar. Professora Cirlane, aqui só já está com 22 minutos, tá? Só para alertar, não precisa de... Tá bom. Bom, só para você coordenar seu tempo. Certo. Não, então, já estamos encerrando, porque a criatura gosta de falar demais. Mas vamos lá. O que está agora proposto aqui é mais ou menos o que a gente já está falando. Eu quero mostrar para vocês um exemplo, né, do que é flexibilizar. Gabriel, caminha um pouquinho para frente. Passa. Isso. Agora passa. Isso. Por exemplo, um conteúdo de biologia, que o professor vai trabalhar no primeiro ano. E aí ele vai trabalhar a noção de célula, estrutura básica, núcleo celular, né? Pode passar. E aí nós temos um aluno nessa sala que tem DI. Ele é um aluno que, às vezes, vai falar e a gente não consegue entender direito, precisa pedir para ele repetir. Ele não tem um senso crítico muito aguçado, no geral, ele aceita o que é imposto, tem dificuldade de expor suas ideias, né? Fala pouco, relata com poucas palavras o seu cotidiano. Então, é um menino mais introspectivo. Pode passar. Então, ele gosta de computadores, vídeos, filmes, consegue observar bem desenhos, né? Mas tem dificuldade em concentração de atividade longa, né? Que exigem muito tempo. Pode passar. Os professores perceberam que ele lê com dificuldade, está no silábico com valor sonoro ainda, faz uma boa leitura de imagem, tem comunicação oral, apesar de, né, quieto, mas ele tem. Apresenta dificuldade de abstração daqueles conteúdos mais difíceis e assimila o conteúdo quando é mais básico. Passa, por favor. Então, olha só, a atividade proposta para toda a turma seria nesse sentido, com conteúdos e temas. Então, seria para toda a turma. Organização celular como característica fundamental de toda a vida. Organização e funcionamento dos diferentes tipos de célula. Para esse aluno, nós vamos querer só organização celular como característica fundamental da vida. Competências e habilidades. Tem um monte de competências para a sala como um todo. Para esse aluno, eu quero que ele identifique os elementos básicos que compõem a célula. Então, o que eu estou propondo para a turma é a mesma coisa. Mas para ele, eu vou buscar primeiro que ele adquira isso que eu quero, e à medida que ele adquirir, caminhamos, certo?
Então, o que está sendo proposto é o mesmo para todos, mas para ele com algumas flexibilizações. Pode passar. Aí, eu quero que esse aluno desenvolva, né, o conceito de célula, reconhecer o esquema da célula e diferenciar estruturas básicas, estabelecer o conceito de cromossomo e gene, relação entre texto e ilustração, ler e escrever e desenvolver a coordenação motora fina. Pode passar. Então, aí, eu venho trazendo para ele atividades bem simplificadas, onde eu mostro, eu trabalho com a sala de uma forma mais complexa, e para ele eu venho mostrando de forma bem mais simples, mas com o mesmo conteúdo, com a mesma estrutura básica, né? Pode passar. Aí vai ser só exemplos. Aí eu venho trabalhando sobre a célula, mas trabalhando a questão de palavras, pode passar. Trabalho a estrutura básica da célula, que é o que eu, no primeiro momento, propus para que a gente veja como que ele vai assimilar isso. Pode passar. A mesma coisa, sempre com imagens, né? Sempre trazendo de uma forma mais clara. Pode passar. Pode passar. E aí eu já venho falando dos genes, né? Da questão das características, dos cromossomos. Pode passar. E aí, você já puxa o gancho, trabalha a questão da nossa diversidade, né? Trabalhando a questão do gênero, você trabalha a questão da diversidade humana, enfim, já vai puxando outros leques dentro da própria atividade, pode passar. Então, olha, foi uma forma de adaptar para um aluno que tem uma deficiência intelectual mais acentuada, mas para que ele esteja na mesma discussão que a sala está, no mesmo caminho que a sala está caminhando. O que nós não podemos fazer com... Pode passar, Gabriel. O que nós não podemos fazer? Nós não podemos propor... Estamos na aula de ciências e o menino está fazendo atividade de matemática. Estamos na aula de português, ele está fazendo atividade de história. Isso não pode acontecer também. Jamais. Né? Então, ele precisa estar incluído na sala e vendo, e estudando, e discutindo, refletindo sobre o mesmo assunto que os demais colegas. Então, é isso. E aí a gente deixa o resto para as perguntas. Então, tá. Muito obrigado, professora Silane. Acho que foi muito boa a intervenção. Agora nós vamos voltar, então, para a professora Joiciene, né? E aí, ela está na sala? Tá, né? Olá, boa tarde. Vamos lá. Voltei. Bem-vinda de novo. A palavra está com você, Ana. Ok, obrigada. Desculpa aí pelo contratempo. A gente não manda muito bem, né, nessas questões tecnológicas, mas enfim, estamos aprendendo. O que a gente quer dizer, assim, que algumas questões que nós vamos colocar aqui em relação à inclusão, vocês vão entender que vai vir de encontro com o que a professora Cirlane já colocou para vocês, né? Porque o que vem a ser, eu quero falar um pouquinho para vocês antes sobre essa questão de inclusão, porque é difícil pensar que ainda, né, para nós que lutamos por essas questões de inclusão, é difícil ainda pensar que a gente precisa ainda ficar organizando estratégias, né, e pensando nessas possibilidades de acessibilidade para o meu aluno e tal, sendo que isso já devia ser uma coisa bem natural. Mas nós vamos chegar lá ainda, eu acredito que sim. Visto que uma vez que eu consigo atender a esse meu aluno que tem deficiência intelectual, eu também estarei beneficiando a todos os outros alunos. Não é verdade? Então, se ele aprende, os outros alunos eles vão se beneficiar bastante com isso. Porque, assim, essa inclusão, o que é? É um valor, né? É uma cultura... Ah, pode colocar, né, Gabriel? Esqueci de pedir para colocar lá no início A pessoa que fala demais também já vai falando e... O slide da inclusão... Isso, vamos lá? Então, essa inclusão, ela é um valor, né, uma cultura, no qual há um olhar de diferenciação, né?
Por estranho que pareça, é isso que eu já falei, né? Pela nossa luta, pela inclusão, é difícil de pensar que a gente ainda precisa organizar essas questões todas, né? De acessibilidade e tudo. Pode passar, Gabriel, por favor. Bom, antes de pensar sobre a inclusão, nós temos que pensar lá como é que está sendo esse processo de construção da educação do nosso aluno com deficiência de um modo geral, e aqui se tratando de deficiência intelectual, como é que está sendo isso? O meu aluno, ele está participando de uma exclusão, de uma segregação ou de uma integração? Porque, por incrível que pareça, a gente acha que não, mas hoje ainda acontece demais alunos procurar a nossa escola, que é um centro de atendimento especializado, alegando que não teve escola que aceitou seu filho. Né, isso é muito comum ainda, por mais difícil que pareça e doído que pareça, isso ainda é muito comum. Mas quando esse aluno ele é incluído lá na escola, qual que é o processo que ele está sofrendo? Ele está passando por um processo de segregação, de integração ou de realmente inclusão? Pode passar. Porque a exclusão realmente é excluir, né? É não aceitar o aluno na escola, porque a escola, não posso, não está preparado, não tem acessibilidade, não tem adaptação, etc. A segregação é o quê? É colocar essa pessoa lá no grupo, que é o que tem acontecido demais nas nossas escolas, infelizmente. Eu aceito, eu coloco lá, mas isso não significa que eu aceitei, né? Ela com todas as suas particularidades, né? Eu deixo ela de fora de todo o contexto que eu estou trabalhando com o restante dos meus alunos, dito normais ou típicos, né, dos meus outros alunos. Então, assim, ele está lá, ele está integrado lá, mas ele está totalmente alheio àquilo que está sendo trabalhado. Aí, quando eu venho na questão da integração, eu integro essa pessoa, eu trato esse menino com o mesmo conteúdo, né, que eu estou trabalhando os meus outros alunos, né, mas eu não incluo ela na atividade em conjunto. Então, assim, eu sempre vou preparar alguma coisa dentro daquilo que eu estou trabalhando, mas eu vou trabalhar uma atividade diferenciada, ou ela é só do professor de apoio, por exemplo, o professor de apoio pega esse aluno com deficiência e trabalha, né? Isso também é muito comum. Então, assim, eu não estou me preocupando com o valor que ele tem, com o potencial que ele tem, que pode ser desenvolvido. Certo? Pode passar, Gabriel. Tá dando certo, gente? Tá dando para acompanhar? Tá tranquilo? Sim, tá. Pode ficar tranquilo que a gente está ouvindo e está vendo tudo direitinho. Ok. Então, vamos lá. Bom, na inclusão, os profissionais possuem um valor e cultura de tratamento de igualdade, não é isso? Um olhar de entendimento que há na diversidade, cada um com seu potencial e diferenças para o aprendizado, independente se tem ou não alguma deficiência. A gente vai lá naquilo que a professora Cirlane falou. Eu vejo meu aluno, primeiramente, eu estou vendo que ele não consegue fazer, ou eu enxergo no meu aluno as potencialidades a serem desenvolvidas. Eu acho que esse slide é o próximo. É o próximo? Gabriel, põe o próximo. Eu não sei. Eu fiz confusão aqui. Confere esse? Me parece, eu não sei se é o sentimento, me parece que a internet dela travou de novo. Ela está parada. Não está aparecendo? Que ela travou de novo? Não está nem na sala mais. Na minha aqui essa imagem dela tá parada. Para mim também. Eu acho que ela caiu de novo a internet dela. Vamos ver se ela consegue retornar.
Mas, ó, Gabriel, eu acho que está dando uma diferença em que ela está falando e o que está projetado aqui. Não sei se é só eu que tô... Eu acho que é por causa da velocidade da internet mesmo, viu, Juscelino? Adianta um pouquinho esse slide, só o próximo, para a gente dar uma... Bom, pessoal, eu não sei, assim, eu não sei se ela vai conseguir entrar, se a gente talvez pudesse fazer uma conversa, né, ter uma discussão do que já foi apresentado até agora, e a gente talvez colocar algumas questões para a professora Cirlane. Eu não sei se os colegas têm alguma observação, a gente não... E aí, assim que ela entrar, ela retoma, assim que ela entrar na sala, ela retoma a fala dela. Podemos fazer esse encaminhamento? O que você acha, Cirlane? Por mim, tudo bem. Tá tranquilo. Então vai ter que ser, né, Juscelino? Porque a gente não sabe se ela vai conseguir entrar, né? Nós temos ainda mais ou menos meia hora de discussão, né? Que o nosso horário até as 4. Ela tem Entrou. De novo. Ai, gente, que difícil isso. Olha, fica tranquila, porque a gente está nesse período aí dessas virtuais aí, isso acontece muito, tá? Não é só conosco, não. Pode ficar tranquila, tá? Todos nós passamos por esse processo aí. Tá joia. Estão me ouvindo, então? Tá, te ouvindo e estamos vendo o slide. Tá joia, nós estamos... Verifica, por favor, se está a ordem certa, por gentileza. Você está sincronizado aqui o slide com a sua fala. Eu estou achando que não está. Na verdade, eu não estou conseguindo ver o slide, entendeu? Agora sim. Agora apareceu para mim. Ok, então aí você diz aí onde é que você quer que vier para frente ou para trás do slide. Tá bom, já vou passar aqui. Tá, eu estava dizendo, vamos à inclusão. Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar, pode deixar aí onde pode ir para frente. Está um conceito de deficiência, vamos caminhar um pouquinho, senão não vai dar para nós passarmos tudo. Pode voltar um pouquinho. Vai dar certo, gente. Mais um pouquinho, pode voltar. Vamos voltar lá nas questões das barreiras. Isso pode voltar um pouquinho, acho que mais um e bem. Tá, ok. Isso, vamos deixar por aí. Bom, nós falamos um pouquinho sobre segregação, sobre a integração. Vamos continuar daí, então, certo? Bom, o profissional que vai trabalhar com esse aluno, ele precisa ter um olhar diferenciado, né? Que é aquela questão que a gente já colocou e que a própria professora Cirlane já falou. Eu preciso perceber o meu aluno, né? Eu preciso muitas vezes, e eu até aprendo com ele uma forma correta de trabalhar. Eu tenho que olhar para o meu aluno, eu não posso ver primeiramente a deficiência dele, né? Porque a deficiência dele e aquilo que ele não consegue é notável e todo mundo sabe. Eu preciso ter um olhar diferenciado, um olhar inclusivo, e entender que ele possui, por mais que ele tenha uma deficiência, ele possui as suas potencialidades, né, a serem desenvolvidas. Bom, e quando a gente fala sobre esse olhar inclusivo, a gente vai e pensa nas barreiras. Quais são as barreiras, né, nessa questão da inclusão, não só educacional, mas social, enfim, de uma forma geral. Nós temos as questões das acessibilidades. Acessibilidade é dar oportunidade, dar acesso, né, em todos os sentidos para todos de forma igual, né, dar acessibilidade. Pode passar, Gabriel? Quais são esses tipos de barreira que constantemente está aí, né?
atravessando o nosso caminho. Nós temos as barreiras físicas ou arquitetônicas, né, que são as que dão acesso, né, aos edifícios, são as escadas, as faltas de rampa, falta de elevador, enfim, todo mundo conhece muito bem, né. Nós temos a questão da barreira comunicacional, né, essa dificuldade que é gerada pela falta de informações e respeito no local, essa sinalização do braille, né, alguém que consiga falar em libras, então, enfim, essas dificuldades que nós encontramos. Essa barreira social, que é relativa aos processos de inclusão e exclusão social de grupos ou categorias de pessoas, né, especialmente no que se refere às chamadas minorias, como os grupos étnicos, homossexuais, pessoas com deficiências, enfim, é o que a gente vivencia diariamente também. E nós temos também a barreira atitudinal, que ela é gerada pelas atitudes e comportamento dos indivíduos, impedindo o acesso de outras pessoas a algum local, quer isso aconteça de modo intencional ou não. De todos esses processos, essas questões de barreiras que atravessam os nossos caminhos na inclusão, para mim, a que mais a gente precisa estar atento e repensar essa questão das barreiras atitudinal. Pode passar, Gabriel? Bom, pensar nessa questão hoje é igual eu falei no início, né? É um negócio assim que nos leva a pensar. E pensar o quê? Nas nossas próprias ações, né? Que são às vezes, ações simples, mas que nós estamos infringindo todo esse processo de construção dessa inclusão. O simples fato de eu estacionar naquele espaço que tem o local de rampa já é uma questão de uma barreira atitudinal. Eu preciso repensar o meu comportamento em todas essas questões. Quando eu vou construir, quando eu vou fazer meu passeio, que tipo de passeio, porque é para pessoa idosa, para pessoa obesa, que tipo de passeio que eu vou colocar. Então, assim, as barreiras atitudinais, se as pessoas começarem a pensar, a repensar, e aí quebrando essas barreiras atitudinais, a gente alcança esse processo onde a gente quer chegar, que é o processo da igualdade com mais facilidade e um pouquinho mais rápido. Pode passar, Gabriel? E nesse prisma, a gente precisa pensar como é que a escola se mobiliza, como é que estão as atitudes, né, do grupo gestor, de todo o grupo docente, como é que está isso? Como é que está essa relação, né, de professor-aluno, sala de aula? Como é que isso é vivenciado hoje nas escolas? A gente sabe que nós temos muitos trabalhos muito bem feitos, escolas que estão fazendo trabalhos maravilhosos, mas a gente sabe também que existe escolas que ainda estão estagnadas nesse processo ainda, infelizmente, né? Então, assim, a gente precisa parar de pensar, porque muitas vezes nós, professores, eu estou dizendo, né, estou puxando para mim também, muitas vezes nós falamos, mas eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo daquilo, não tenho tempo de estudar, não tem tempo de... Até quando nós vamos nos esconder atrás dessas desculpas de falta de possibilidade, de falta de tempo, né? Por isso que eu ainda não vivencio uma inclusão da forma que precisa, né? Quando que eu vou estar preparado, quando que eu vou estar pronto, né, para isso? Então, assim, eu preciso parar para pensar nas minhas atitudes, certo? Vamos caminhar? Bom, a gente começa a pensar, a gente começa a entender o quanto nós somos frágeis quando a gente depara com situações assim, né? A deficiência nos faz pensar assim. Ela possibilita um olhar sensível e reflexivo sobre a diversidade humana. Como afirma Lima, a inclusão, portanto, não é algo que se fala, mas algo que se vive, intensa e conscientemente, contínua e tenazmente, concreta e francamente. A inclusão é a participação de todos pelo todo com todos. Então, hoje não tem mais jeito de fugir dessa proposta. Então, a gente precisa realmente pensar, repensar as nossas atitudes enquanto seres humanos, enquanto profissionais que somos. Pode caminhar? Bom, vamos falar desse conceito de deficiência? A gente já vivenciou várias nomenclaturas.
essa deficiência, ela passa por nome, muda-se nome, mas muitas vezes não se muda atitudes, né? Ao longo da história, assim, a gente conhece, né, como é que a pessoa com deficiência era tratada, muitas vezes ela era executada, né? Então, assim, são várias, né, as histórias, os conceitos, o que a gente conhece sobre isso. E os nomes não foram diferentes, eles foram evoluindo, né? Então, assim, a pessoa cretina, tonta, imbecil, idiota, débil, profunda, criança subnormal, retardada mental, alguns desses termos a gente ainda ouve muito. Nós passamos pelo processo educacional da criança treinável, adestrável ou educável, deficiente mental, em nível leve, moderado, severo ou profundo. Hoje a gente vivencia deficiência intelectual, né, para o deficiente físico, a gente tem as nomenclaturas. Então, assim, os nomes mudam muito, mas as atitudes em relação ao que a gente tem feito têm mudado muito devagar. É isso que a gente precisa se ater. Então, assim, é claro que hoje o termo utilizado é pessoa com deficiência, né? Porque, primeiramente, a gente percebe a pessoa e não a deficiência. E todos esses outros termos, parece que a gente já se remete primeiro à deficiência, à dificuldade, né? Do que a pessoa. Então, assim, primeiramente, pessoa com deficiência, porque a deficiência é só mais uma condição que essa pessoa tem, certo? Vamos lá? Professora, só que a professora tem mais aí uns 5 minutos Bom, para... nós temos, como a professora Cirlane já falou lá, a gente tem o aluno, nosso aluno com deficiência, a gente tem as dificuldades, as limitações, os comportamentos, a gente precisa adaptar, nós temos o comportamento adaptativo, né, que é expresso nessas habilidades adaptativas, conceituais, sociais, práticas. Essa incapacidade tem início antes dos 18 anos de idade. Na verdade, o aluno com deficiência vai perceber ele já. Nós, professores, temos um olhar, né, mais apurado para perceber esse nosso aluno, essa criança lá, que precisa de um olhar diferenciado, né? Então, assim, nós somos muito importantes nesse processo de inclusão, de construção, né? Isso a deficiência que é compreendida a partir do entrelaçamento dos aspectos biológicos, socioculturais. Cada um deles não pode ser pensado apenas em si mesmo, mas na sua inter-relação. As possibilidades pedagógicas surgem justamente do choque entre ambas e da sua relação com as condições do contexto. Isso é diferente do nosso aluno comum, do nosso aluno típico? Não. O nosso aluno com deficiência, ele também tem um histórico de vida, ele tem o meio que ele é inserido, ele tem as influências externas que vai influenciar nesse processo de ensino-aprendizagem. Pode caminhar? Pode passar. Alguns aspectos a considerar nesse nosso aluno com deficiência intelectual. Nós temos que, como a professora Cirlane já disse, né, identificar as potencialidades, as características dessa deficiência, a qualidade das interações da mediação pedagógica e a repercussão das interações. Isso aqui a gente precisa entender que a gente precisa conhecer esse nosso aluno, né? Saber qual que é essa bagagem que ele traz, né? Qual que é a vivência desse nosso aluno. Então, assim, qual que são as características dessa deficiência que ele tem, em que isso vai influenciar no processo de aprendizagem desse nosso educando. Vamos caminhar? Bom, nós temos aí o aspecto estrutural, algumas características do funcionamento intelectual. Isso. As estruturas são semelhantes no desenvolvimento, na gênese semelhante dos esquemas conceituais e processo de conhecimento. Tá, muitas vezes você olha para o menino e diz assim, não tem nada, esse menino não tem nada. Por quê? São processos estruturais, são aspectos estruturais muito semelhantes, né, a de um outro aluno, de uma outra pessoa que não tenha essa deficiência. Passou? Pode passar. Como é que é o processo funcional?
né? Como é que é o funcionamento e essas características nesse funcionamento? No aspecto funcional, existem as etapas do desenvolvimento intelectual, que também é semelhante. O ritmo é mais lento de desenvolvimento das suas estruturas intelectuais. Podem não conseguir finalizar o desenvolvimento das suas estruturas intelectuais. Então, assim, nós temos aí um aspecto semelhante, né, na questão estrutural, mas que diferencia no processo, no aspecto funcional. Então, assim, ele não aprende, ele não vai aprender? Não, não é que ele vai aprender, ele tem o tempo dele para aprender. Eu preciso conhecer isso para eu saber o que é que eu preciso e que forma que eu preciso trabalhar com esse meu aluno que tenha essa deficiência. Porque, assim, todo mundo aprende. Cada um aprende da sua forma, né? E levando em consideração que educação, um processo de aprendizagem, não é só ler ou escrever, né? Nós temos um processo, é bem mais amplo do que só isso. Então, esse meu aluno, ele tem uma deficiência, talvez ele não aprenda por meios da leitura e da escrita, mas ele aprende por outros meios, né? Então, assim, pode ser um pouco mais lento, mas ele tem um processo e um tempo dele de aprendizagem. Vamos caminhar? Então, vamos lá, vamos lembrar algumas coisas. Mais um. Pode caminhar mais um. Mais um. Bom, para lembrar, os alunos com deficiência intelectual, eu acho que é um antes, né, Gabriel? Isso. Alunos com deficiência intelectual desenvolvem esquemas e evoluem nas suas conceitualizações, mas demonstram dificuldade em conservar esses esquemas sem mediação. Então, assim, ele desenvolve, mas ele precisa ser mediado, né? Por isso o nosso papel é tão importante, porque nós somos o mediador dessa construção. Então, assim, e cabe a nós, enquanto mediadores, entender qual que é esse processo de aprendizagem desse nosso aluno. Fatores extracognitivos podem influenciar os mecanismos operatórios, né? Muitos outros fatores podem atrapalhar isso. Então, quer dizer, as emoções, se eu não estou legal, se aconteceu alguma coisa em casa, no ambiente em que eu vivo, isso tudo pode atrapalhar esses meus mecanismos operatórios de aprendizagem. Maior apelo aos recursos de meio ambiente, que aos próprios recursos cognitivos. Quer dizer, eu preciso, né, usar muito o meio em que eu estou para eu trabalhar essas questões, porque dependendo do processo da deficiência intelectual, eu não consigo fazer abstrações, eu não consigo só... O professor fala para mim que, olha lá, imagina uma vaca malhada. Então, assim, dependendo, se for um autista, por exemplo, eu não consigo formar essas abstrações. Então, eu preciso ter algo mais concreto. Então, usar o ambiente onde que eu estou de forma mais concreta é um facilitador para o aprendizado. Como eu já falei antes, né, o aspecto emocional tem um papel importante no modo de resolução de problema. Então, assim, se eu estou bem, eu tenho uma disposição diferenciada para eu poder enfrentar aquela questão, para eu poder tentar aprender. Se eu não estou legal, eu já vou me fechar, já vou dificultar esse processo de aprendizagem para mim. Por isso que é tão importante a gente conhecer da deficiência do nosso aluno, conhecer quais são as características, né? Como é que é o processo, como é que ele se desenvolve emocionalmente, como é que ele lida com algumas frustrações. Isso, principalmente no autismo, é muito importante a gente pensar o que muda no ambiente que vai interferir nisso, quais são, né, essas características. A gente precisa conhecer da deficiência do nosso aluno. Pode caminhar? Vamos lá? Professora Joiciane, já está me escutando? O aluno com deficiência intelectual, ele não automatiza procedimentos que liberam o tratamento das informações, ele não desenvolve boas estratégias de aprendizagem, trata cada tarefa como se estivesse vendo pela primeira vez. Quem nunca passou por um processo de já
num dia anterior, o aluno ter conseguido fazer, no outro dia, quando você retoma o conteúdo, é como se ele estivesse vendo aquilo pela primeira vez, né? Acho que muito de nós já vivenciou esse processo, né? Ele apresenta dificuldade de fazer essa transferência, estabelecer essas generalizações, essas abstrações, utiliza mais das informações do contexto, ambiente, do concreto. Caminhando, pode passar, Gabriel? Bom, eu acho que agora nós já passou por da professora Cirlane, né? Então, assim, o que a gente precisa ressaltar em todas essas questões que eu bato muito na tecla, eu preciso conhecer, eu preciso me dispor, eu preciso buscar, conhecer sobre o que eu estou trabalhando, sobre o aluno que está sobre a minha responsabilidade. E lembrando que, se eu trabalhar de uma forma inclusiva, para que o meu aluno que tenha deficiência, ele possa aprender, eu também estarei beneficiando os outros alunos. E por aqui eu me despeço, vamos para as perguntas, e é só, espero que tenha sido... Muito obrigado à professora Joiciana, professora Cirlane. Agora vamos tentar aproveitar esse tempo que nos resta para as observações do grupo, né, de quem está aí na sala virtual. Então, eu passo a palavra agora para quem estiver interessado em usar, ou então fazer a pergunta aqui no chat que a gente pode colocar para as nossas palestrantes. Bom, eu queria só, então, fazer um relato, até aproveitando a fala da professora Cirlane, sobre essa questão da importância, né, da documentação, documentar o histórico do aluno, né, porque isso, no final do processo, se não for feito, né, isso acarreta muitos problemas, né, inclusive de certificação, né, inclusive aqui no Instituto a gente tem algumas dificuldades nesse sentido, quer dizer, né, ou seja, exatamente por não, às vezes, não ter essa documentação corretamente, e aí depois você fica com dificuldade no final do processo de ter que tomar, inclusive, uma decisão, né? Então, ou seja, eu queria que você falasse um pouco a importância desse processo de documentação, por que isso realmente é importante. Eu acho que essa é uma questão que nós que estamos na educação temos que perguntar bastante, né? Então, Juscelino, porque a gente caminha com os outros meninos, né, no sentido das avaliações de provas e tal, e vai promovendo a flexibilização para esse aluno e vai esquecendo que tudo isso precisa ser documentado. Para começo de conversa, esse aluno que que apresenta alguma deficiência, que traz, né, ele precisa ter um plano individualizado, ou seja, ele tem que ter um plano só para ele, proposto para ele, com as flexibilizações já ali constadas, né? E aí, durante todo o período, durante todo o ano, ou os 3 anos de ensino médio, enfim, vai se relatando através de um portfólio, inclusive anexando atividades que foram feitas para esse aluno, para que tenha como, igual estou te dizendo, para que a gente tenha o parâmetro, né, o plano inicial que foi feito para ele, que é o plano individualizado, daquilo que foi proposto, o que ele conseguiu alcançar, o que ele não conseguiu alcançar, porque, pelo menos para a gente, né, aqui no Estado, ao final, a gente precisa constar no histórico dele as habilidades adquiridas dentro daquilo que foi proposto. Então, se eu acabei não documentando, fica muito difícil de eu resgatar tudo isso, né, num momento final. Então, durante toda a avaliação contínua, eu preciso vir fazendo esse acompanhamento, para quando chegar ao final, eu ter plena ciência, né, do que aquele aluno realmente e efetivamente sabe. Obrigado, professora. Mais alguém? Eu quero fazer uma pergunta, Juscelino. Maria Angélica, você. Professora Cirlane e Joyce, muito obrigada pela fala de vocês, ela foi bem esclarecedora,
e ajuda a gente a refletir, né? Nós temos um aluno com deficiência intelectual, na verdade, eu acredito que a gente tem muito mais, porque nós temos muitos alunos que têm grande dificuldade de articular um texto de forma coerente, Uhum. e quando a Joyce estava apresentando, né, eu acho que ela apresenta mais ou menos as teses do Vygotsky. Toda pessoa com deficiência, ela segue as mesmas leis genéticas, leis gerais, genéticas do desenvolvimento humano, né? O que importa, então, como vocês deixaram claro, é a gente ter atenção para descobrir quais os caminhos a percorrer com esse aluno, com esse estudante, né? Então, o que eu vejo é que, infelizmente, tem muitas pessoas que não correm atrás de saberes, porque a gente tem uma literatura riquíssima que demonstra aí para a gente o quanto de estratégia diversificada, né, nós temos para fazer com que o aluno avance dentro dos limites dele, porque a gente tem que admitir que ele tem alguns limites. Embora o Vygotsky afirma que ele aprenda, né? Ele é categórico. Esse jovem, essa pessoa com deficiência, essa criança, ela tem condição de se desenvolver. Aí, por exemplo, eu fiz um curso sobre desenvolvimento humano, um curso de especialização, e eu encontrei uma ampla literatura, né, sobre como lidar com a pessoa que tem deficiência intelectual, com o DI. Então, para alfabetizar, por exemplo, são coisinhas tão simples. A professora, ela tentando, era um estudo de caso, ela tentou alfabetizar um jovem e ele estava já com 15 anos, não era alfabetizado, né? Ele tinha passado em várias escolas, e aí ela começou a observar como que era a rotina diária na casa dele, e viu que ele gostava muito de jogos. Então, o que que ela fez? Ela ensinou ele a usar o e-mail, sem brincadeira, em 2 tempos esse menino aprendeu a ler e escrever. E o que foi melhor, ele aprendeu a se comunicar com as pessoas da sua família, porque ele tinha dificuldade de se relacionar com os familiares. Então, ela não só alfabetizou ele, como propiciou a ele as condições de possibilidade para que ele dialogasse no interior da sua família. Então, quando a gente vai lendo a literatura, né, entra aí nos periódicos, nos infinitos periódicos, a UFSCar, por exemplo, tem grandes textos, boa literatura sobre a questão da deficiência intelectual, a gente vê que é possível a gente fazer intervenção, né? Então, era nesse sentido, vocês contribuem porque vocês demonstram para a gente que é possível a gente observar as especificidades deste aluno, né, e trabalhar em cima dessas especificidades, e ver, flexibilizar o currículo, e ver, à medida que ele vai avançando, oferecendo mais. É só essa observação. Obrigada, viu? Foi muito bom. Obrigado, Maria Angélica. E aqui as manifestações aqui das pessoas, nossos participantes da sala, elogiando bastante. A professora Daniela fala que muito rica essa partilha de experiências. Gratidão às professoras pela organização, né? Então, realmente, eu acho que esse é o sentimento da sala, né? Que todos nós aprendemos bastante hoje aqui. Tá? Bom, pessoal, alguém quer fazer mais observações ou considerações às nossas duas convidadas? Nós já estamos no final, né, Juscelino, do nosso tempo, mas eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a Joyce, a Cirlane, ter aceito prontamente para participar conosco. Foi muito enriquecedora a fala de vocês. E eu fiquei pensando um pouco, vou falar rapidamente, eu não sei se vocês, na prática, passaram por isso, vivenciaram, perceberam isso. Às vezes, por parte de alguns profissionais, não só se for de um colega com o outro, o bullying, né? Mas por parte mesmo de docentes ou de equipe que trabalha na educação, diversas formas de preconceito, não só motivadas pelo desconhecimento, porque às vezes nós temos os nossos limites, como vocês pontuaram, mesmo com 20 anos, 16 anos de prática, as limitações que vocês enfrentam, porque cada vez muito, por mais que
tem uma literatura e nós vamos aprendendo, cada um vai nos impor certos desafios para trabalhar com esse aluno, com as dificuldades que ele apresenta e as nossas limitações de compreender, de propor metodologias e tal. Mas muitas vezes me preocupa mesmo nesse campo da maldade humana mesmo, desse preconceito de... a Joyce trouxe a palavra aqui algumas, né? De excluir, de segregar, né? Segregar, não só no campo da deficiência, né? Às vezes o ser humano faz muito isso com o outro, né? Esse assédio moral que mata muitos profissionais, muitas pessoas, e imagino eu que vocês podem ter encontrado isso ao longo desse processo, vou usar uma palavra forte, mas desse desprezo com o outro por conta das limitações ou do jeito. E aí, se tiver tempo, se o Juscelino concordar, vocês expor alguma dessas experiências, né? Como lidar com esse tipo de situação no campo da escola. É isso. Bom, eu queria, então, aproveitar a deixa da Selva e passar, então, para que tanto a professora Cirlane quanto a professora Joyce fizessem um comentário final, uns 2 minutinhos para cada uma, para a gente fazer, né, o nosso despedir, enfim, da nossa sala virtual. Tá bom? Então, a palavra, Cirlane. Bom, queria falar um pouquinho, puxando um gancho rapidinho da fala da Maria Angélica, e terminando com a da Selva, porque a Maria Angélica falou da questão do aluno que conseguiu se comunicar com a família. Então, assim, uma das principais funções nossa, enquanto educadores, é dar autonomia, né, é dar qualidade de vida a essas pessoas. Então, a gente precisa pensar muito na questão educacional daquilo que vai ser funcional para esse aluno, daquilo que vai ajudá-lo efetivamente na vida, né? Então, a gente precisa pensar nessas questões, e a comunicação é uma das mais importantes, né? Então, esse trabalho que essa pessoa realizou é fantástico, porque a comunicação é a nossa via de acesso ao mundo, né, inclusive. Sélvia, infelizmente, assim, o descaso, efetivamente isso, né? A gente vivencia ele muito na nossa sociedade de uma forma generalizada, né? E como a gente vive isso fora, é trazido para dentro da escola. Então, como eu disse, assim, eu acho que nós já avançamos muito, mas ainda engatinhamos, né? Não é um processo só com pessoas com deficiência, nós temos todo um grupo de pessoas ainda excluídas dentro da escola, né? Ainda deixadas de canto, ainda que sofrem muito preconceito, que sofrem muitas situações vexatórias, enfim. E é o único lugar onde isso jamais, né, poderia acontecer. Mas, infelizmente, ainda acontece. E cabe, principalmente, a cada um de nós, educadores, até pelo conhecimento que temos, de transformar toda essa situação, né? E, principalmente, em momentos como esse, que antes presencialmente, agora dessa maneira, que são as formações que nos ajudam a refletir sobre o que tem acontecido. Mas nós não podemos também deixar isso só no campo das reflexões e ideias. Precisamos levar para a nossa prática efetiva dentro da sala de aula, naquilo que nós realizamos no nosso dia a dia. Muito obrigada pelo convite, e é uma alegria sempre falar sobre inclusão, falar sobre possibilidades de auxílio à nossa diversidade dentro da escola. Então, muito obrigada a todos. Nós que agradecemos. Joyce? Joyce, você tem que abrir o microfone, seu microfone está fechado. Pronto? Sim, abriu. Isso. Então, só complementando, né, o que já foi falado pela Cirlane, e que também a professora anteriormente colocou, todo esse processo de aprendizagem e essa experiência que essa educadora teve com esse aluno, né, se deu por conta do interesse em buscar, em aprender, em olhar diferenciado para esse aluno, né, e
para a parte funcional, como a Cirlane já disse, o que é funcional, né? Hoje a gente trabalha muito com esse currículo funcional, então, assim, como eu disse, muitas vezes o aluno não aprende da forma tradicional, mas a gente consegue, a partir do conhecimento que a gente tem, né, dessa deficiência e desse nosso aluno, desenvolver outras formas, né, de trabalhar com esse nosso aluno. E outra questão é a questão do preconceito, Sélvia. Por mais que a gente pense que não, e como eu disse na minha fala inicial, hoje, em pleno século XXI, assim, para nós que lutamos por questões inclusivas, parece que é inconcebível você imaginar que a gente precisa ficar lutando tanto por conta dessa igualdade, né, dessas mesmas possibilidades para todos, né? Mas, assim, existe muito, é da nossa natureza humana, porque nós, enquanto seres humanos, nós somos imediatistas, né? Então é muito mais fácil trabalhar com o que vai trazer um resultado, né? Porque eu sou imediatista, eu preciso de resultado, a gente trabalha muito com isso. Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade em trabalhar com esse diferente, com que tudo que é diferente, tudo que é novo nos traz uma certa estranheza, né? Mas, assim, cada dia é um desafio novo, cada dia é um aprendizado novo. Cada aluno que vem para você é um desafio novo, porque ninguém é igual a ninguém, né? Nós somos únicos, diferentes, especiais, né? Então, assim, não tem como ser igual com todos. Então, eu não posso pegar aqui todos os meus alunos com deficiência intelectual e colocar num bolinho só e trabalhar da mesma forma, entendeu? Então, assim, não existe receita de bolo, né? Existem a boa vontade de estar onde estamos e querer fazer a diferença, tá bom? Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade. Não foi do jeito que a gente queria, por conta de tantas, né, perrepes aqui, mas tá bom, nós estamos aprendendo também. Agradeço muitíssimo, espero ter contribuído. Obrigada. Nós aqui agradecemos, nós pode ter certeza que contribuiu muito, esses pequenos parastecos que acontecem, né, mas a sua fala foi muito bem recebida, assim como da Cirlane. Então, eu queria agradecer em nome do Instituto Federal, a presença de vocês duas, e particularmente em nome do NAPNE, né, que é o nosso núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas, esse é o nosso nome oficial, né, o Instituto tem esse núcleo, então nós fazemos parte desse núcleo, eu sou o coordenador, aqui na sala nós temos a Selva, que também faz parte, a Maria Angélica, a Grace também está aqui na sala, a Tiffany, então nós somos os nossos representantes aqui dos servidores, né, do NAPNE. Né? Então eu queria terminar a nossa fala usando uma palavra que você, professora Cirlane, falou no começo. O bom mesmo é o dia que a gente vai falando só de educação. Né? Eu acho que essa talvez, aí pega o que a Sérvia falou, quer dizer, quando a gente superar isso, falar só de educação, acho que a gente atingiu o nosso objetivo. Gente, muito obrigado, foi muito bom, acho que todos gostaram, tá? Então, até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigado, valeu, gente, até mais, boa tarde.